Oiê, bem-vinda ao canal. Eu sou a Patrícia Dias, especialista em sono infantil. Eu tô aqui para poder falar sobre a maternidade, sobre a vida real, sobre o sono. E hoje, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial, porque tem tudo a ver com a minha vida real, e eu vou contar um pouquinho para você aí, para saber um pouquinho mais como foi a história do parto do meu primeiro filho, o parto do Danilo. Que inclusive hoje, no dia da data de hoje, dia 27 de janeiro, é o dia que ele faz aniversário. Agora, esse ano, no dia que o vídeo tá saindo, né, é dia 27 de janeiro de 2023, ele tá completando 11 anos, então, eu achei legal aqui vir compartilhar um pouco dessa história com você, porque eu acho que pode te servir de inspiração se você estiver grávida, ou você pode se identificar também com o que você passou, ou se você quiser um próximo filho, enfim, ou só de curiosidade mesmo para você saber. Então vamos lá. Eu quando fiquei grávida, eu e meu marido, a gente tinha decidido, né, que a gente ia ficar ali grávidos, que a gente ia começar a tentar, e foi muito rápido, né, foi muito rápido. Eu tomava anticoncepcional, e aí eu parei por um tempo, já tinha parado por 6 meses, procurei um médico que, né, para já começar a me acompanhar, ele já começou a me dar para eu tomar ali ácido fólico, tal, não sei o quê, para já começar a me preparar, não sei o quê, não sei o quê, tal. E aí depois quando a gente decidiu, a gente falou: "Tá bom, agora acho que já, né, a gente já pode ir lá e tentar engravidar, tal". Já meio que já me preparei por um tempo, tal, então tá bom. A gente foi, eu acho que na segunda tentativa, tipo, né, no segundo mês, assim, tipo, eu já fiquei grávida, e foi muito legal, assim, foi tudo tranquilo, minha gravidez foi tranquila. Quando eu passei em acompanhamento, né, com o médico, e aí quando eu fui nesse meu médico, ele tinha ultrassom direto lá na sala dele, e aí ele já me mostrava ali o bebê, a gente já viu o coração, tal, então, tipo, já foi bem legal, já me falou tudo que tinha que fazer, todos os outros suplementos que eu tinha que tomar, enfim, já me deu todas as orientações ali que eu precisava para, né, para fazer ali para o pré-natal. E aí eu lembro que eu estava com 2 meses de gravidez, eu tinha uma viagem marcada com 2 amigos, uma amiga minha e um amigo do Felipe, que é meu marido, e aí a gente tinha essa viagem marcada para Nova York. E aí eu lembro que eu comentei com o meu médico, e era uma viagem que assim, né, apesar de eu trabalhar na TAM, essa viagem era uma viagem que a gente tinha comprado, por causa da data, e era em junho de 2011, junho de 2011. E aí a gente perguntei para o meu médico, ele falou que tudo bem, que não tinha problema, tal, não sei o quê, então que eu podia ir. Beleza, eu fui. Só que quem conhece Nova York sabe que, tipo, lá se anda muito, e eu andava muito. No nosso primeiro dia, eu lembro que a gente chegou em datas um pouco diferentes, assim, eu acho que o amigo do meu marido chegou um pouco antes, aí depois chegou eu e meu marido, e o dia seguinte chegou minha amiga. E aí a gente andou muito no primeiro dia. Eu lembro que quando eu cheguei no quarto, eu estava sangrando, fui no banheiro, e aí eu estava sangrando. Sem dor, sem cólica, sem nada, eu estava sangrando. Confesso que eu chamei meu marido assim, falei: "Meu, olha aqui", né, tipo, mostrei o papel para ele. Fiquei um pouco assim, mas eu falei: "Ah, mas eu não tô sentindo dor". Então eu acho que se eu não tô sentindo dor, tá tranquilo, né, mas eu não sei, eu nunca fiquei grávida, né. Eu falei: "E agora?". Aí a gente falou: "Não vamos contar para os nossos amigos, porque senão de repente eles vão querer me colocar no avião para eu ir embora". E eu falei: "Eu não vou embora, a gente já marcou essa viagem já faz muito tempo, e agora a gente vai ficar, eu tô bem". Fui lá, procurei na internet, na época nem tinha smartphone, tipo, né, eu lembro que depois, acho que foi nessa viagem que eu comprei o meu celular, tal, meu smartphone, meu primeiro smartphone. E aí a gente foi no procurar ali na internet mesmo, no computador, e aí falava que, tipo, que, né, na internet você acha 500.000 coisas, então coisas que apavoravam e coisas que deixavam tranquilo. Mas eu estava tranquila. E aí eu falei: "Eu acho que é porque a gente andou muito, então eu fiz muito esforço". E aí o que que a gente fez? A gente falou para os nossos amigos que pra gente andar um pouco menos, tal, né, por causa de porque eu estava grávida, a gente não sabia o que podia acontecer, não sei o quê. E aí, então, não contamos, não falamos nada, né, do sangramento. E aí a gente continuou, fez uma viagem e andava menos, pegava mais metrô, andava de táxi quando precisava, ou então andava um pouquinho, descansava, eu sempre ia no banheiro, via o sangramento parou, não tive mais sangramento. Não falei com o meu médico também, porque é isso, né, na época não tinha WhatsApp, eu ia ter que ligar para ele, então, tipo, a gente não fez nada disso. Continuamos a viagem normal, tranquilo, foi ótimo. E continuei indo no meu médico, e aí, eu lembro que eu queria parto normal, eu sempre quis parto normal,
Sempre não, mas quando eu acompanhei o parto do meu sobrinho, quando a minha cunhada ficou grávida, e aí eu participei com ela era tipo um curso de cuidados pré-natais, mas não era, na verdade, tipo, pro bebê, era pra mãe. E aí eu conheci uma doula, e aí tava falando sobre o trabalho de doula, e eu não sabia que isso existia, e que a doula poderia ajudar a mãe na hora do parto, tal. E aí, trabalhando, né, tipo, assistindo isso, eu falei, nossa, eu quero ter um parto normal, porque eu não quero tomar injeção, não quero tomar anestesia, eu quero ter um controle sobre o meu corpo ali, e eu quero que o meu bebê nasça na hora que ele quiser nascer e tal, então assim, e aí eu, né, beleza, meu marido conversamos, e aí eu lembro que eu comecei a conversar com algumas doulas no computador, né, na internet, achar ali, pesquisar algumas doulas, e eu comecei a achar algumas e conversar com elas. E aí eu comecei a ter alguns feedbacks negativos em relação ao meu médico. Eu não sei se vocês já viram um caso que aconteceu com a Chantal, né? É uma influenciadora famosa, ela sobre que ela fala sobre. Ai, eu não lembro o nome, como chama, mas que ela teve na hora do parto, o médico ficou, tipo, meio que dando uma zoada ali, tipo, com ela, e aí não foi legal. E aí foi mais ou menos isso que eu tinha, esse feedback que eu tive de algumas doulas mais antigas. E aí eu lembro que eu tinha aquele livro que chama Parto com Amor, e lá tinha o nome da doutora Andréia Campos, e aí eu lembro que eu falei, bom, eu, né, quero passar com ela. E aí eu liguei, só que, tipo, era consulta privada, era consulta particular, tal, e a gente tinha um convênio que ia cobrir tudo, não sei o quê. Eu tinha escolhido um médico, que ele era um supervisor do Hospital Santa Joana, porque foi o mesmo hospital que eu nasci, então, de repente, né, para ser lá, não sei o quê. E aí mudou tudo. Eu sei que assim, aí eu falei, vamos fazer assim? Então eu anotei algumas perguntas que eu queria fazer para o meu médico, eu levei para o meu médico, e aí todas as perguntas que eu fazia para ele me respondia não. Então, perguntas assim, tipo, mas e se eu quiser levar uma doula? E aí ele falava para mim, não, mas quem você vai ter que escolher? Você quer uma doula ou você prefere seu marido? Não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tipo, a doula é para uma coisa, o meu marido é para outra coisa, ele é o pai da criança. Então, assim, não é uma escolha, né? Tipo, os dois estarem juntos. E se eu não quiser fazer episiotomia? Ah, mas isso quem decide sou eu. Ah, e se eu não quiser tomar anestesia na hora do expulsivo? Ah, quem decide sou eu. Tipo assim, tudo que eu perguntava para ele respondia que, tipo, não, eu lembro que eu fui com uma lista, e aí eu não fiz toda essa lista. Eu queria sair dali o mais rápido possível. Eu tava com 6 meses de gestação, e aí o meu marido percebeu, e aí eu falei pro meu marido, eu não sei se eu volto aqui. Tipo, beleza. Aí eu liguei, né, marquei uma consulta com a doutora Andréia, e aí, que era inclusive ali na Casa Moara, marquei uma consulta com ela, fui não, marquei para depois, porque a gente tinha uma viagem também planejada, a gente ia para Portugal, a gente ia passear ali para Portugal, Espanha, e a gente ia ali com nossos pais e com meu irmão, a gente ia fazer um passeio ali de eu acho que foram uns 20 dias mais ou menos, que eram minhas férias, as férias do Felipe, e a gente ia passear, então eu estava de 6 meses, estava tranquilo, até, né, era o tempo ali que eu podia passear, tal, podia viajar, e aí a gente já tinha essa viagem organizada, eu falei, beleza, quando a gente voltar, eu vou passar na doutora Andrea Campos, eu vou fazer as mesmas perguntas que eu fiz, e aí vamos ver o que ela vai responder. Beleza, a gente foi viajar, foi tudo bem, foi tudo ótimo, tal, fiquei super bem, conheci todos os banheiros de todos os lugares turísticos que a gente passava, né, porque é aquela fase que você tá, né, tipo, que você tá ali com a bexiga, né, o bebê já tá apertando a bexiga, então já tá ali, tipo, entrando no terceiro trimestre, então eu conheci todos os banheiros, tipo, de restaurantes, de lugares públicos, e eu, mesmo que os lugares que a gente não ia, eu falava, posso entrar, moço, tô grávida, eu preciso fazer xixi, tipo, então, assim, conheci, foi ótima, a viagem foi maravilhosa, tal, deu tudo certo, ok. Voltamos, eu fui fazer a minha consulta do 7º mês com a doutora Andréia. Primeiro que a gente chegou na Casa Moara, que lugar maravilhoso. Então, aqui, estou fazendo uma propaganda gratuita para a Casa Moara, porque eu cheguei depois, mais tarde, eu trabalhei lá também, mas é um lugar que eu fui super bem acompanhada, já fiz, né, diversas coisas lá, mas vamos voltar para aqui para o assunto do parto. E aí eu fui conhecer a doutora Andréia, primeiro que a consulta era uma consulta de 1 hora. Quando eu cheguei na sala dela, não tinha mesa, sabe? Tipo, a mesa que separa, tipo, o paciente do médico. Não tinha uma mesa. Não tinha uma cama, não tinha aquela maca ginecológica. Não tinha. Então, assim, a gente sentou, tipo, num sofá e a gente ficou conversando ali como se a gente fosse amigos. E aí ela me explicando, e aí tudo que eu conversava com ela, tipo, tudo que eu perguntava, foi exatamente o oposto do que eu tive na consulta com o meu outro médico.
médico. E aí, quando eu saí de lá, eu falei, né, eu olhei para meu marido, eu falei, bom, vai ser com ela, né? E aí ele falou, vai ser com ela. Então ainda tinha toda essa questão do convênio, mas ela tinha explicado pra gente que a gente, né, conseguia ter tal, tinha que ter autorização, explicou bastante para eu tentar ficar em casa o máximo de tempo possível, porque, né, aqui no Brasil a gente ainda tem muito isso de que cesárea é um número muito grande, né, muito alto, e os hospitais agora estão diminuindo isso, mas, né, há 11 anos atrás isso ainda não era comum, tanto que eu fui ter parto no São Luís, e no São Luís acho que tinham 2 salas de parto só, no resto era tudo parto, né, tipo, era na sala de operatória ali, de cesárea mesmo, para fazer a cirurgia e tal. E aí, eu falei, não, eu sei que se eu não tiver um parto normal com ela, é porque realmente eu não pude ter. Mas eu quero que seja, porque eu quero que seja uma coisa humanizada, que ela vai respeitar as minhas vontades, ela não vai fazer nada que eu não queira fazer. E aí, então, a gente conversou bastante, a gente continuou indo com ela, tal, não sei o que, tal, até que chegou um dia que eu não tive pródromos, porque aquele pródromos é tipo é tipo é a barriga se contraindo, é tipo uma contração que você começa a ter, mas antes, é tipo um treinamento que você tem, isso é involuntário, tipo, né, isso não, você não escolhe fazer, e aí eu passei por fisioterapia pélvica para me ajudar nessa parte, né, do tipo, dá para não precisar fazer episiotomia, que para quem não sabe, episiotomia é o corte que a gente faz para o bebê nascer, para ajudar o bebê nascer. Então, ou seja, fiz todo o acompanhamento que era necessário nesses últimos meses de gravidez, deu tudo certo, não sei o quê. E aí, quando eu estava, eu acho que com quase 40 semanas de gravidez ali, eu completar 40 semanas, 39 e pouquinho, quase 40, eu acordei um dia, acordei assim de madrugada assim, era umas 5 horas da manhã, eu acordei e fui no banheiro, e aí eu fiz xixi, e eu lembro que começou a sair tipo uma gosma, e aí essa gosma era o quê? Era o tampão, né, que começou a sair. E aí eu lembro que, porque eu já tinha lido sobre isso, a doutora Andréa já tinha me explicado sobre isso, então eu já tinha entendido sobre isso, né, para eu ficar bem. E muitas vezes é aquilo, você começa a entrar no trabalho de parto, e às vezes é um falso trabalho de parto, é um alerta falso, porque às vezes não é, e não é porque o tampão tá saindo que significa. Então, assim, tem todo um tempo. E aí, beleza, começou a sair, e na hora que esse tampão começou a sair, eu lembro que eu deitei, voltei pra cama, eu comecei a sentir umas contrações. E aí eu já tinha baixado o aplicativo no meu celular para contar as contrações, e aí, isso era umas 5 horas da manhã, e eu vi que as contrações estavam mais ou menos de 5 em 5 minutos. Eu falei: "Nossa, né, já tá", mas estava de boa, estava de boa. Aí era uma sexta-feira em São Paulo, uma sexta-feira estava chovendo muito, e aí o meu marido: "Ah, então, né, que eu faço?" Falei: "Não, nem vai, eu acho melhor você não ir trabalhar, eu acho melhor você avisar, pode ser um alarme falso, mas eu acho melhor você não ir". Aí eu lembro que deu 6 horas da manhã, eu liguei pra doutora Andréia, e aí eu falei, fiquei esperando, né, falei: "Deixa eu ficar um pouquinho mais cedo, tal", não sei se eram 6, 7 horas, eu liguei pra ela, e aí ela falou pra mim, ela falou: "Ah, pode ser que você fique assim o dia inteiro". Eu tinha certeza que eu não ia ficar assim o dia inteiro. Eu falei: "Não, doutora, é hoje". Aí eu falei: "Não, mas tá bom, eu vou ligar pra minha doula, vou avisar ela, vou falar pra ela vir pra cá, se de repente não for, eu vou pra, né, tipo, aí beleza, ela vai embora, tal". E aí, eu comecei a falar: "Ah, então vou fazer outras coisas". Aí eu fui querer lavar louça de café da manhã, não queria comer, não estava a fim de comer, mas aí eu fui lavar louça, fui querer lavar roupa, imagina, e aí eu não consegui, porque aí as contrações começaram a se intensificar. E aí eu falei com a minha doula, eu falei: "Venha mesmo, porque, eu tô sentindo as contrações estão aumentando". E aí eu olhava o tempo, as contrações estavam aumentando mesmo, né, eu, tipo, estava diminuindo ali o tempo entre elas, e avisei a doutora Andréia, falei: "Ó, minha doula chegou". Falei: "Minha doula tá aqui, ela tá aqui me fazendo massagem, mas as contrações estão ficando cada vez mais fortes". E então ela falou: "Não, espera até onde você acha que tem que esperar, e aí você vem aqui, quando você não estiver aguentando mais, falou, vai tomar um banho, tal, porque a água quente também ajuda, e aí, né, para as dores diminuírem. E aí, quando você achar que você tem que vir, você ir para o hospital, você passa aqui antes, que aí eu vou fazer um exame de toque para saber com quanto você está de dilatação, e aí você vai para o hospital". E aí eu fui tomar um banho, eu lembro que eu tomei banho, estava sentada na bola de pilates, a minha bolsa estourou, mas eu só depois que eu percebi que minha bolsa tinha estourado, porque aí fez um plac, e, né, mas eu estava com água ali escorrendo, então eu não vi passar nada, nem imaginei, porque, né, a primeira vez, a segunda vez eu já sabia, a primeira não. E aí, quando eu saí do chuveiro, nossa, e aí, tipo, meu, aí eu estava sentindo, as contrações estavam muito fortes,
E eu falei, eu preciso ir pro hospital, eu preciso ir pro hospital, agora eu preciso ir pro hospital. E aí eu lembro que a gente pegou um mega trânsito, porque eu morava na região do Ipiranga, e aí eu tinha que ir até o Brooklyn para passar na Casa Moara, para fazer, né, tipo, ver a doutora Andréia, e depois de lá, ir lá para Itaim, para o São Luís, e aí, que foi onde o Danilo nasceu. E aí eu cheguei na doutora Andréia, a doutora Andréia viu, eu tava sangrando, mas ela falou que era normal, porque minha bolsa tinha rompido. Aí ela falou: a sua bolsa rompeu. Eu falei: então deve ter rompido durante o banho, porque, né, deve ter sido aquele barulhinho, então, que eu não percebi. E aí eu tava com 7 centímetros de dilatação. Ela falou: vai pro hospital. Escreveu uma carta que eu tava com 7 centímetros e falou: ó, leva essa carta, porque aí eles vão, né, vão ter que fazer toda a triagem, tal, todos os procedimentos que tem lá no hospital. E quando você, tipo, e aí já vão te levar pra sala de parto. E aí daqui 1 hora mais ou menos eu já vou pra lá. Falei: tá bom. A gente foi. Ai, a pior coisa foi ficar no carro, né, tipo, ali tendo contração sentada, porque você, né, você tem que ser livre, né, é o que fala, na hora de a pior coisa é isso, é você ficar deitada, você tem que na hora que você tá sentindo a contração, se você ainda não teve filho, você tem que estar livre, entendeu? Pra se movimentar. E aí ficar sentada ali no banco do carro era a pior coisa, eu falava: "Meu Deus do céu", imagina, e eu ali, né, com as contrações aumentando. Chegamos no hospital, o meu marido falou, né, no hospital, falou: "Ó, minha mulher tá em trabalho de parto". E aí eu lembro que eles perguntaram, ele falou, né, depois, ele falou: "Ah, mas ela tá é emergência?". Ele falou assim: "É trabalho, ela tá em trabalho de parto". E eles não atenderam meu marido estava com a carta da médica, eles continuaram atendendo as outras mulheres que estavam lá, tipo, para ser atendidas, e eu fiquei em frente ali. Quem conhece o Hospital São Luís em São Paulo, sabe que ele tem uma saída que tem a recepção, não é na entrada da maternidade, tem uma recepção, e aí nessa recepção tem umas pilastras onde tem umas cadeiras onde o pessoal fica esperando, tipo sala de recepção mesmo, e tem uma entrada ali do hospital, e aí ali eu fiquei ali de pé. É que eu não tenho foto, né? Tipo, eu acho que vou ver se eu tenho alguma foto do dia e aí eu coloco. E aí, mas eu lembro que eu tava com um vestido, que foi a coisa mais rápida que eu consegui colocar. Lembro que eu tava com uma bolsa de água quente na minha barriga, e aí uma canga, chinelo, porque imagina, 27 de janeiro, meu pé tava super inchado e tava super calor, apesar da chuva, mas tava super calor. E aí a doula fazendo massagem aqui na minha lombar, porque era onde mais doía no momento da contração. E eu rebolando, porque eu sentia que a melhor coisa para mim era, tipo, rebolar. Então era isso, era estar em movimento. E aí eu lembro que eu fiquei ali, o meu marido mais uma vez, e eu falei: "Meu", tipo, né, então assim, imagina, eu de pé, ação da gravidade, né, estava ali, tipo, né, em mim. E aí o meu marido não conseguia de novo, falou: "Ó, eu tô com a carta da médica, né, minha mulher precisa entrar na sala". E aí eles pedindo para esperar, pedindo para esperar, pedindo para esperar, até que uma enfermeira anja apareceu por ali, e ela entrou, ela estava lá fora, ela entrou e ela olhou para mim, ela: "O que que você tá fazendo aqui?". Eu falei: "Eu tô esperando para ser atendida", né, no meio das contrações, quem já passou por isso sabe que a gente consegue falar, não é tão assim, né, lógico que para cada mulher é de um jeito, mas durante as contrações a gente sente aquela dor, tipo, é uma dor como se fosse uma cólica, até hoje eu sinto isso, quando eu tenho cólica, eu sinto isso. E eu falo 1000 vezes que eu prefiro ter 1000 vezes trabalho de parto, entrar em trabalho de parto todo mês, do que ter cólica todo mês, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Mas isso sou eu, tá? Tipo, tem mães que acham que são insuportáveis, então assim, isso vai variar de mulher para mulher e não é sobre isso que a gente vai falar, é sobre a minha experiência. E aí, essa médica, eu falei: "Eu tô esperando para entrar na trabalho de parto", ela: "Entra agora". Eu não sei o que que aconteceu, que a minha cara, eu não sei o que que ela viu, eu não sei. Eu sei que na hora que ela falou: "Entra agora", ela me levou pra triagem, e aí ela falou, acho que lá na recepção, porque aí começaram a fazer minha ficha com meu marido. Na hora que eu entrei na triagem, a triagem eles queriam, que eu deitasse, porque, né, tipo, todo procedimento de hospital, e deitar e falou: "Imagina, então, para subir aquelas escadinhas para eu conseguir deitar, né, e aí as enfermeiras: "Não, porque deita, não sei o quê", e eu tinha dado um resultado de Streptococcus positivo, e aí eu tinha que tomar ainda um antibiótico, alguma coisa assim que eu tinha que tomar, não lembro como é que chama, e eu tinha que tomar, e aí elas queriam que eu ficasse deitada, eu falei: "Eu não consigo ficar deitada". E eu falei: "Meu, me dá isso de pé", porque era pra, né, na veia, eu falei: "Meu, me dá de pé", "Ah, mas de pé", eu falei: "Eu não consigo deitar". A minha doula junto comigo, e aí, tipo, eu falei: "Meu", tipo, não, né, eu estava ali já, eu não sabia ainda, mas eu estava que eu querendo matar qualquer um que quisesse encostar em mim. E aí eu deitei para elas ouvirem, né, o coração ali do bebê para ver como é que estava, e na hora que eu deitei,
elas foram fazer, tipo, um exame, tipo um exame de toque, mas não precisou nem fazer exame de toque, porque quando elas olharam, elas falaram: "A gente já tá vendo cabelinho", tipo, ela já tá com dilatação total. Saíram correndo comigo, e aí a minha doula foi se trocar, foi avisar o meu marido, e aí me levaram para uma sala. Eu falei: "Meu Deus, agora ferrou", porque agora eu fiz todo esse processo, esses últimos meses, um processo para ter um parto humanizado, e agora eu vou pegar uma médica plantonista, e que vai me fazer um parto cesárea, e eu não quero, né, tipo, ainda mais se eu tô com já dilatação total, vocês já estão vendo o cabelo. Então eu falei: "Meu, pelo amor de Deus", tipo, e aí eu já fiquei pensando nisso, e eu sozinha, porque minha doula tinha ido se trocar para entrar ali na sala, mas aí no fim eu encontrei uma médica, a doutora Betina, que também eu já conhecia ela pelo nome, sabia que ela era, né, uma das médicas humanizadas também, e aí ela falou: "Pode ficar tranquila", eu falei: "Mas e minha médica?", porque ia chegar minha médica e o pediatra, e ela falou: "Não, fica tranquila que vai dar tempo". Aí na sala de parto que eu entrei, me ofereceram se eu queria entrar na banheira, eu falei: "Eu não sei". Aí falou: "Não, porque a gente", eu falei: "Dá tempo de entrar?", porque como falaram que eu já estava ali, né, não sabia quanto tempo ainda ia demorar. Falou: "Não, dá tempo sim", né, tipo, e aí a doutora Betina ainda falou para mim, falou: "Pode entrar, porque de repente, a água quente vai te ajudar a dar uma aliviada". Falei: "Eu já tinha lido sobre isso realmente, né, tanto que quando eu fiquei em casa, fiquei no banheiro, tal, na água quente, porque realmente dá uma aliviada". Aí eu falei: "Ah, tá bom". Entrei. Na hora que eu entrei, aí eu falei: "Daqui eu não saio, tipo, agora eu vou ficar aqui". Só que eu nunca tinha visto um parto na água, porque eu não queria que meu parto fosse na água, porque eu tinha medo, eu tinha visto sobre parto de cócora, sobre o parto, né, ali, tipo, meu, sentada ali na maca, tipo, mas o parto na água não, porque eu tinha um pouco de medo da criança sair, ficar um pouco, né, não sair de uma vez e ficar um pouco ali entalada, e sei lá, eu não sei, mas eu não tinha, foi o único tipo de parto, eu tinha visto até parto pélvico, porque se meu filho tivesse pélvico, eu falei: "Meu, beleza, eu já até sei como é que vai ser", mas o parto na água eu não tinha visto. E aí eu fiquei ali, fiquei esperando o meu marido, e aí, tipo assim, minha dor passou total, tipo assim, falei: "Gente, o que aconteceu?". Passou, falei: "Será que foi água?". Mas na verdade eu estava entrando no expulsivo, né, eu já tinha feito a dilatação total, para quem não sabe, o trabalho de parto você dilata, são 10 centímetros que eles falam, de dilatação total, e aí depois você entra no período expulsivo, que o período expulsivo é o quê? O bebê já tá ali encaixado, e aí ele começa a fazer a força para poder sair. E aí foi quando o meu marido chegou, ai, pelo menos é alguém conhecido. Minha doula também chegou, e aí eu estava conversando com as enfermeiras, tal, e aí meu marido falou: "O que que aconteceu?", porque eu tinha falado para meu marido: "Não deixe me dar anestesia, porque de repente eu vou entrar na partolândia e aí eu posso pedir anestesia e eu não quero, espera, só se eu pedir muito, mas se não, espera". Eh, Porque senão, né, dependendo da anestesia, você não sente direito ali o momento que você vai fazer a força, e então eu já tinha lido muito sobre isso, tinha me preparado muito sobre isso, e eu falei: "Espera, só se eu pedir muito, mas senão não deixa". E aí quando meu marido chegou, ele falou: "Pronto, deram anestesia nela, porque ela tá outra pessoa". E aí ele perguntou: "Mas o que aconteceu? O bebê já nasceu? Tipo, por que que ela tá assim? Ela tá bem, ela tá conversando, até agora ela não queria falar com ninguém, ela estava, tipo, meu, dando patada nas enfermeiras, e agora", eu falei: "Não é, porque agora entrou no expulsivo". Então agora passou, né, a dor passou, agora a gente só vai esperar a hora do bebê nascer, porque o bebê tá descendo e agora ele vai fazer a força para nascer. E aí eu lembro que demorou acho que uma meia hora, meu expulsivo demorou mais ou menos uma meia hora, a minha médica chegou, e aí ela ouviu o coração, estava tudo bem, toda hora ela ouvia ali o coração, estava tudo tranquilo, tal, e aí a gente ficou ali só esperando. Eu acho que depois de umas 3 contrações, o Danilo nasceu, eu já sabia que era Danilo, porque, né, eu já tinha feito o exame de sexagem fetal, já tinha comprovado ali no ultrassom, mas depois eu até conto isso em outro vídeo. Mas aí, depois de 3 contrações, o Danilo nasceu. E aí eu lembro que na hora que eu estava sentindo ele coroar, eu já sabia, né? Então ele estava ali, tipo, coroando, eu já sabia, porque eu tinha feito um trabalho pélvico e tal, então eu já sabia como que era, já sabia mais ou menos como que era a dor. E nesse momento, eu pensei: "E agora? Como é que vai ser ele nascer na água?". Falei: "Ele vai sair de uma vez só, ele vai sair de uma vez só, não vai ter essa de que sai a cabeça e depois sai o resto do corpo, não, ele vai sair de uma vez só". Porque é isso, eu não tinha visto sobre parto na água. E aí eu ainda estava ali, né, tipo, uma parte minha pensando, a outra não. E aí eu lembro que na hora que eu senti que ele estava coroando, eu falei: "Para a próxima contração",
ele vai sair, e ele vai inteiro. E aí eu senti que ele veio, e aí ele saiu inteiro. Eu fiz aquela força que eu vendo no vídeo, até eu falo, meu, eu gritei, mas eu falo, não é um grito de dor, é um grito de força, porque não era dor, eu não estava sentindo dor nenhuma, não senti dor nenhuma, e aí ele saiu nem quando estava coroando, tá, nem quando estava coroando, mas por quê? Eu fiz um trabalho pélvico, então eu já sabia como que ia ser, então, né, não, eu tinha consciência ali do que eu estava sentindo, de tudo o que estava acontecendo com o meu corpo, eu tinha essa consciência porque eu tinha estudado e eu já tinha feito um trabalho em cima disso. E aí o Danilo nasceu, nasceu na água, nasceu calminho, nasceu super tranquilo, nasceu, meu, e aí aquela coisa, aquela felicidade, aquela alegria, e aí ele nasceu, não deu tempo do pediatra dele chegar, porque eu não queria que fosse feito também todos os procedimentos de hospitais, porque eu achava desnecessário, mas o pediatra dele, porque, né, tipo, foi tudo ali tão rápido, e que aí o pediatra dele chegou, a única coisa que tinham feito é porque ele não tinha chorado, o meu marido estava um pouco preocupado com isso, eu estava tranquila, porque eu falei, tá bom, ele nasceu tranquilo, ele tá bem, mas aí a médica, a enfermeira foi lá e, tipo, só aspirou o nariz dele, que, né, não tinha necessidade, mas foi a única coisa que ela fez. Aí ele chorou, meu marido ficou mais tranquilo. Eu fui pra cama, saí da banheira, fui pra cama, e aí para expulsar a placenta. E aí depois um pediatra chegou, e aí não fizeram mais nada, não colocaram colírio, não fizeram nada que não era para fazer. Que eu sabia que podia esperar e que não precisava fazer, então eu tinha total confiança no meu pediatra, e aí a gente ficou ali, logo depois que, né, tipo, saiu a placenta, eu peguei o Danilo, ele ficou ali mamando, eu acho que a gente ficou umas 2 horas ali juntos, tipo, delícia, coisa mais linda, mais maravilhosa. E aí depois dali, ele foi pro berçário só para ser trocado, porque eu também não queria que ele tomasse banho naquele dia. E aí ele foi trocado, meu marido, eu fui pro quarto, e logo em seguida meu marido também já foi com ele, com o Danilo pro quarto, e ele dormiu no quarto. E aí depois eu conto sobre a primeira noite dele, porque aqui é só para contar sobre o nascimento. Mas, assim, só para falar que por isso que depois eu optei ter o segundo filho em casa, porque eu não queria passar por tudo isso que eu tinha passado no hospital. Porque se aí não fosse aquela médica, aquela enfermeira, eu acho que ela, não sei se ela era médica, enfermeira, não sei, se ela não tivesse me falado para entrar, não tivesse feito as pessoas atenderem o meu marido, eu ia ser capa de revista, ia aparecer nos jornais, porque o meu filho ia nascer na porta do São Luís. Porque, né, do jeito que estava ali, tipo, eu estava ali de pé, então a gravidade estava ajudando, então ele ia com certeza. Foram no total 10 horas de trabalho de parto, sendo que eu comecei, só para lembrar aqui agora, para fazer as contas, foram 10 horas de trabalho de parto, desde eu comecei a sentir a contração até a hora dele nascer. Então, se eu for pensar que eu comecei a sentir as contrações por volta das 5 horas da manhã, e elas começaram a se intensificar por volta das 11, então eu fiquei mais ou menos aí 6 horas tranquilinha, que foi aquilo que eu falei, eu ia, lavava a louça, eu sentava, aí colocava roupa para lavar, aí eu sentava, tipo, aí me rebolava um pouquinho. E eu lembro que começou a ficar mais forte, porque foi na hora que a minha doula chegou. E eu lembro que ela chegou, eram umas 11 horas da manhã, e aí ela chegou, e aí as dores começaram, as contrações começaram a ficar mais fortes, aí eu fui tomar banho, e que aí foi na hora que tudo ficou assim. Então, ou seja, o Danilo nasceu 3h30 da tarde. Então é isso mesmo? 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exatamente, 10 horas de trabalho de parto. E foi exatamente isso. Então, e aí depois eu fiquei com essas contrações ali das 11 até as 3 horas, mais ou menos. Então, se a gente for pensar, foi 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4 horas de contração mais intensa, e aí depois foi meia hora de expulsivo, e ele nasceu, e foi um momento muito especial, porque, né, tipo, nosso primeiro filho, o meu parto foi totalmente natural, eu não precisei tomar anestesia, eu não tive laceração nenhuma, mesmo ele nascendo de uma vez, né, a minha médica até achou, falou, bom, como ele nasceu, se fez a força de uma vez, pode ser que tenha, né, aconteça alguma laceração, eu não tive nenhuma laceração, eu não precisei fazer episiotomia, ou seja, né, eu não precisei fazer nenhum corte ali para poder ajudar o bebê a nascer, ele nasceu na hora que ele quis, do jeito que ele quis, no dia que ele quis, então dia 27 de janeiro é um dia muito especial, e hoje é um dia da gente comemorar, e que maravilha poder colocar esse vídeo bem hoje, no dia mesmo do nascimento do Danilo,
Então eu quis compartilhar aqui um pouco para vocês, porque eu acho que é isso. Eu falo aqui também sobre, né, sobre a vida real. Depois eu faço um outro vídeo contando como foram os primeiros dias, a noite no hospital, como é que foi, para falar um pouco sobre o sono, porque eu não trabalhava com sono nessa época, eu era auditora, eu estava, né, de licença maternidade, então a única coisa que eu sabia era sobre o parto, que eu tinha estudado bastante sobre o parto, e sabia também sobre a amamentação. Era o que eu sabia. O resto sobre tomar banho, eu lembro que o pediatra foi lá no dia, a gente fez um curso de cuidados, né, tipo, do pós, né, o nascimento, mas aí eu lembro que o pediatra foi lá no dia, ele ajudou, ele ensinou, tal, a dar banho no furô, banho no chuveiro, banho na banheira. Então foi ali que a gente aprendeu na prática mesmo com ele, e e foi foi ótimo. Então foi assim, a minha experiência foi muito boa, foram 10 horas, depois eu volto para contar do parto do Miguel, que foi um parto totalmente diferente, né. Mas é isso, então eu espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem colocar aqui nos comentários, então se gostaram, aproveita e curte. Compartilha, se você conhecer alguém que está grávida, que está aí para ter o bebê, essa é a minha experiência e de repente você pode estar passando por isso também, você pode estar aí no meio do seu parto e falar: "Putz, eu quero ter um parto normal, mas eu sei que desse jeito não vai acontecer, como eu faço para me preparar?". Então, assim, eu tô aqui à disposição para o que vocês precisarem, vocês podem me mandar mensagem, pode colocar aqui no comentário, vocês podem me mandar mensagem também, se vocês forem lá no meu Instagram, na descrição do vídeo tem o meu Instagram, vocês podem mandar mensagem lá no Instagram, no meu direct, ou tem também o meu WhatsApp, que vocês podem falar direto comigo. E é isso, então eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha aí para que outras pessoas vejam que, né, quando eu falo sobre parto, não é isso que a gente vê. Claro que cada mãe vai ter uma experiência diferente, eu estou contando a minha experiência, mas que as coisas, né, é isso, eu quase tive um parto na porta do hospital, e eu sem ter planejado, meu filho nasceu de forma natural na água, e foi um parto lindo, foi maravilhoso, e foi, assim, uma experiência única, porque como eu disse, o outro parto também foi diferente, também foi uma outra experiência única, que depois eu conto, mas é isso, então qualquer coisa eu tô aqui, espero que vocês tenham gostado, compartilha, ativa o sininho se você ainda não ativou para você ser avisado, porque toda sexta-feira, meio-dia, tem vídeo novo, e eu espero que vocês mandem bastante energia positiva hoje para o Danilo, que está completando 11 anos, 11 anos desse dia inesquecível, 11 anos que eu me tornei mãe, e, né, 11 anos em que a minha vida mudou totalmente, tanto eu como pessoa, e depois um pouquinho mais para frente como profissional, e que eu sou muito grata ao Danilo por tudo que aconteceu na minha vida depois do nascimento dele, e por poder também empoderar outras mães, por poder auxiliar outras mães, seja nessa relação, né, do parto ou relação ao sono, como outras áreas da maternidade, e também como mãe, como pessoa, porque eu aprendo com ele a cada dia. Então são 11 anos em que eu tô aprendendo com meu filho, e eu sei que ainda tem um caminho longo aí pela frente, e é o que eu falo para ele, eu falo: "Eu não sou a melhor mãe, mas eu sou a melhor que eu posso ser para você". Então, eu uso, né, as ferramentas que eu tenho naquele momento, do jeito que eu posso usar naquele momento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo. Beijo e tchau.